Olá pessoal, eu sou o professor Mendigo. E hoje vamos a mais uma aula da série sobre geometria analítica. Vamos falar hoje sobre a equação segmentária da reta. Bom, a equação de uma reta R que intercepta os eixos nos pontos distintos da origem, o ponto N, né, de coordenada x igual a 0 e y igual a n, e o ponto O de coordenadas x igual a p e y igual a 0, pode ser obtida da seguinte forma. Então, essa distância que tem daqui até aqui, nós vamos chamar de p, aqui no sentido do x, né, na horizontal, e na vertical aqui, então, seria a distância n, né, do ponto 0 até o ponto n, né, aqui do ponto 0 até o ponto p. Então, após calcular o determinante, seguindo a condição de alinhamento dos pontos, né, do ponto N e P, obtemos a seguinte forma para a equação segmentária da reta. Então, no caso aí, a gente faria, né, aquela aplicação da matriz, né, calculando o determinante, né, que já foi feita em outras aulas. Eu vou colocar até o link na descrição e no card desse vídeo, né. Então, para não ter que mostrar toda aquela dedução, que de repente ficaria muito cansativa, eu já vou colocar direto a equação da reta, né, da reta segmentária. Mas se alguém tiver a curiosidade, é só aplicar, né, então calcular a determinante da matriz que vai encontrar essa equação aí, né. Então aqui eu tenho a equação fica dessa forma, né, o x sobre o p e o y sobre o n, que vai ser igual a 1. Então vamos ver como é que se aplica essa fórmula, né. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Exemplo 1, para obter a equação segmentária da reta R, representada graficamente, basta reconhecer o P igual a 2 e o N igual a 3 e substituir na fórmula da equação segmentária da reta. Essa reta segmentária, ela é uma reta que cruza o eixo do y, ao mesmo tempo ela cruza o eixo do x, né? Então vai ter dois pontos onde ela vai cruzar. Um ela está cruzando o eixo x e o outro ela está cruzando o eixo y. Então notem que nesses pontos onde elas cruzam, nesse primeiro caso aqui, ó, nesse primeiro ponto, o y vale 0, né, e o x aqui vai valer 2. Nesse outro caso aqui, nessa outra situação, o x vale 0, daí aí inverte, né, e o y vale 3. Essa é a característica, né, da equação segmentária. Então, como eu já acabei de falar aqui, ó, o p então vai valer 2, que seria essa distância aqui, ó. Então, ó, é só comparar aqui com o x, ó. É só olhar para se a pessoa tem uma certa dificuldade de identificar, né, a fórmula aqui, ó. É só olhar, aqui é o x, né? Então aqui o ponto 2 seria no lugar do p, ó. E aqui então eu tenho o y, então no lugar do n eu vou colocar o 3. Então tá aqui a equação segmentária da reta, né? Vamos ver um outro exemplo. Para obter a equação segmentária da reta R, que passa pelos pontos Q de coordenadas x igual a 0 e y igual a 3, e o ponto P de coordenadas x igual a y, x igual a 5 e o y igual a 0, né? Substituindo P igual a 5 e o n igual a 3 na fórmula, né? Então, mesma coisa, até coloquei em cores diferentes aqui para a gente salientar bem, né? Então aqui está a equação segmentária, x sobre 5 e o y sobre 3. Né? A diferença daquele primeiro exercício é que eu tinha o gráfico e por ali eu tirava, né, os valores, né, do ponto P e do ponto N, e aqui está sendo dado aqui no enunciado, né? Bom, então vamos ver um outro exemplo. Na figura, o ponto P representa a intersecção das retas R e S. Determinar as coordenadas desse ponto. Eu quero saber então as coordenadas x e y desse ponto P, onde as duas retas estão se interceptando, né? Esse ponto então ele tem coordenadas em comum as duas retas, né? Então por aqui eu tenho o xp e o yp. Anotem que a reta vermelha aqui, a R, ela cruza, né, o y e cruza um x, então também uma característica da equação segmentária, assim como acontece com a S também, que ela cruza em dois pontos também, x e y, né? Então por ali a gente vê que o x na reta R, ó, o x vale menos 2, né? E o y vale 4, ó. Então é só substituir ele na fórmula, né? E a S também é a mesma coisa, né? Ó, então aqui o x é 1, né? Ó, no x aqui é 1 e o y é 1, ó. Só substituir também na equação ali, né? Na equação geral.
Então vamos ver como é que fica aqui a resolução, né? A reta é essa, então tem x sobre 1 mais y sobre 1, né? Isolando o x, porque eu tenho que fazer aquele mesmo processo, né, que eu já mostrei também na equação geral da reta, né? Eu vou colocar o link também na descrição desse vídeo, né? Eu vou isolar o x, então aqui eu vou passar esse y que está somando para o outro lado, subtraindo, né? Então vai ficar x igual a 1 menos y. E aí eu vou substituir, né, 1 e 2, ou seja, eu vou pegar essa primeira aqui, eu encontrei o x e vou substituir na outra, porque os pontos eles têm as coordenadas em comum nas duas retas, né? Então substituindo, aqui no lugar do x, eu vou substituir por 1 menos y, né? E aí é só resolver, né? Aqui então vai ficar, eu fiz o mínimo múltiplo comum aqui entre menos 2 e 4, que é 4. Então 4 dividido por menos 2, né, vai dar menos 2 vezes 1 menos y, 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 1 aqui vai dar y. Ó. Esse 4 que está dividindo ali, ele pode passar para o outro lado multiplicando, né, aqui eu vou fazer o chuveirinho, né, 2 vezes, menos 2 vezes 1 e menos 2 vezes menos y. Ó. E o 4 passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar então menos 2... Aqui menos vezes menos vai dar mais, né? Mais 2y, mais y, ó. E o 4 passou para o outro lado, lá 4 vezes 1 deu 4, né? Então aqui eu posso resolver esse y com esse y. Aqui na frente não aparece, mas tem 1, né? 2 mais 1 dá 3, 3y. E esse menos 2 a gente já passa para o outro lado somando, ó. Então vai ficar y igual a 4 menos 2, né? Então aqui, ó, vai ficar y igual a 2. Então nós vamos pegar esse y que nós encontramos aqui igual a 2 e vamos substituir aqui nessa outra equação para encontrar o valor de x. Então vai ficar 1 menos 2, né, que vai dar menos 1, assume o sinal do maior ali. Então esse ponto P, que é comum às duas retas, né, as duas retas segmentárias, ele tem coordenadas x igual a menos 1 e y igual a 2. Então aqui a gente tem a representação gráfica disso, que estão as duas retas, né? E aqui então está esse ponto aqui, pode ver, x igual a menos 1, ó, e y igual a 2, ó. Ele faz parte as duas retas, então as coordenadas são comuns às duas, né? Se compararmos a equação geral da reta e a equação segmentária, nós vamos ter aqui então que a equação geral, né, da reta é ax mais by mais c igual a 0 e a equação segmentária é xp mais y sobre n igual a 1. Então, relembrando nessa equação geral, né, eu fiz um outro vídeo só sobre a equação geral da reta, né, então eu vou colocar o link na descrição, né, e no card desse vídeo, né, para quem não viu, então relembrar, né. Mas comparando as duas, né, nós vamos chegar aqui, se eu fizesse uma resolução, uma dedução aqui, nós chegaríamos que o P é igual a menos C sobre A e o N é igual a menos C sobre B. Então, onde vai ser útil isso? Às vezes eu vou ter a situação que eu vou ter a equação geral e quero encontrar a equação segmentária, né? Então, através da equação geral eu vou encontrar a equação segmentária. Mas no exemplo 4 aqui nós temos determinar a equação segmentária da reta que passa pelos pontos A, x igual a menos 4, y igual a menos 3 e x igual a 2 e o y igual a b. Bom, inicialmente não nós podemos obter a equação geral da reta. Não, então fazendo aqui, né, usando aqueles dois pontos genéricos, né, então para isso é interessante olhar o outro vídeo da equação geral da reta, né. O ponto genérico seria o x e y, o ponto A aqui menos 4 e menos 3 e o ponto B x igual a 2 e o y igual a 6. Repetimos a terceira coluna aqui com o número 1 e igualamos o determinante a 0, porque para esses três pontos estejam alinhados tem que ser determinante igual a 0. Bom, como é que se resolve esse tipo de matriz 3 por 3? Eu repito as duas primeiras colunas, né, igual as duas primeiras, e multiplico na diagonal. Então, primeiro eu vou ter 1 menos 3 vezes 2, que vai dar menos 6, x vezes 1 vezes 6, que vai dar 6x, menos 4 vezes 1, que vai dar menos 4y, x menos 3 vezes 1, que vai dar menos 3x, y igual vezes 1 vezes 2, que vai dar 2y, e 1 vezes menos 4 vezes 6, que vai dar menos 24. Essa parte aqui seria a diagonal principal, e essa aqui seria a diagonal secundária, né? Para calcular determinante, né? Também é bom rever a videoaula sobre determinantes, também posso deixar o link na descrição ali. Eu faço a diagonal principal menos a diagonal secundária. Isso igual a 0, que, né, o resultado já da determinante eu já tenho, né?
Então aqui eu vou copiar o menos 3x mais 2y menos 24 e aqui muda o sinal do que está dentro do parênteses. Ó. Menos e menos dá mais, menos e mais dá menos, menos e menos dá mais. Ó. Então é só mudar o sinal dos números que estão ali dentro. Vou resolver x com x, y com y, número sozinho com número sozinho. Continuando aqui então, ó, até mudei de cor para salientar bem, ó. Menos 3x com menos 6 vai dar menos 9x, mais 2y com mais 4y vai dar mais 6y, e menos 24 mais 6 vai dar menos 18. Note que aqui eu já tenho a equação geral, né? Mas ainda dá para simplificar um pouco essa equação, que eu posso perceber aqui que eu consigo dividir tudo por 3, né? Então, dividindo tudo por 3 ali, ó, eu vou ter menos 3, ó, 9 dividido por 3, menos 3, né, 6 dividido por 3 vai dar 2, 18 dividido por 3 vai dar menos 6, ó, já deu uma simplificada na minha equação. Então, seria essa a equação geral, e aí, comparando a equação, né, essa equação aqui com a equação geral, eu vou ver que o A é menos 3, o B é 2 e o Y e o C é menos 6, ó. E aí eu vou usar aquelas formulazinhas que eu coloquei lá no início. P igual a menos C sobre A, ó. Menos 6 dividido por A, que é menos 3, ó. Vai ficar um monte de sinais aí, né? Mas eu tenho menos aqui na frente, ó. Menos 6 aqui dividido por menos 3, ó. Menos dividido por menos vai dar mais. Mas eu tenho o sinal negativo na frente, né? Então vai ficar menos, né? O sinal muda o que está dentro do parênteses, né? Então menos e mais vai dar menos. Ó. Então o resultado aqui, 6 por 3 dá 2, negativo, né? E aqui é a mesma coisa, ó. Menos 6, que é o C, né? Dividido pelo B, que é 2, ó. Menos e mais vai dar menos, né? Então aqui vai dar 3, né? Menos 3, mas tem esse menos na frente aqui, né? Que vai dar mais, ó. Então o P vale menos 2 e o N vale 3. E aí é só substituir na equação segmentária, né, geral, né, que é x sobre p e y sobre n. Ó. O p vale menos 2 e o n vale 3. Então com isso eu tenho a equação segmentária dessa reta aí.